A parte alimentar é fundamental, Sim. que a pessoa, ela tá acreditando que eu vou tomar o café, né? Só que ela não teve, o café que a gente tá falando é o cafezinho preto mesmo que ela tá tomando, e não a refeição em si. E muitas vezes o cansaço é por conta da deficiência da alimentação. A ansiedade nossa, o estresse do dia a dia já deixa a gente, né, dar alteração no nosso corpo. E aí você fica longo prazo sem comer, né? Então, às vezes, tem gente que toma o café da manhã, vai almoçar lá por umas 5, 6 horas, e isso daí bagunça demais o metabolismo. Aí a pessoa fala, pô, eu tô sem energia, pô, mas, né, qual que é o nosso combustível? Glicose. Com o tempo, né, eu também acabo indicando para alguns pacientes, ó, vamos fazer o implante de NADH, né? Mas assim, tem várias formas de a gente fazer. Por via oral, que a gente sabe que a absorção acaba sendo uns 20%, é menor. Então, para um paciente que chega lá cansado, indisposto, né? Aí eu falo para ele, vamos fazer um injetável, porque a absorção é 100%, né? Do jejum intermitente, aí voltando da parte da alimentação, eu acredito que sim, que ela é válida. Ele tem estudos mostrando para algumas doenças, né? Agora, se o objetivo da paciente é não ter uma compulsão, eu tenho receio, sabe? Porque se o paciente ele quer fazer uma dieta, para ele já tá acima do peso. Você fazer um jejum intermitente, talvez ele tá naquela pegada ali de não, eu vou querer emagrecer, tá com aquele compromisso, ele faz por um curto espaço de tempo. E aí o meu medo do jejum intermitente para todo mundo é esse. E quando a pessoa ela saiu daquele foco, né? Aí ela mete o pé e ela entra numa A compulsão. restrição gera compulsão. Eu entro gradualmente. Olá, pessoal, e começando mais um Ironberg Cash delas, Vivi Sanches, Luana Mendes, e hoje, gente, temos uma presença forte, feminina. Faltava, né, uma doc, né, uma mulher aqui para representar, né, a saúde da mulher. Mas ela não veio só para falar de saúde da mulher, mas saúde em geral, performance, porque a gente já olhou ali, né, deu uma cutucada ali no Instagram dela e olha, a bichinha atende top models. E a gente quer todos os segredos. Hoje eu quero sair daqui uma top model. Você acha que é possível eu virar uma top model que pesa 40 quilos com esse bração aqui? Mas você já tá híbrida. Já tá com os gomos, sacando dos híbrida. gomos já aqui, ó. Tá. Mas top model é um pouquinho diferente da gente, né? A gente Você fica, eu sou difícil com 1,58 m. top model. Imagina a gente desfilando. A gente ia desfilar, ia cair, ia se embolar. Antes de chegar lá na passarela, a gente já caiu. Não tem como. A gente é bom ficar sentadinha aqui, que ainda mais que eu tô usando salto, vem de escarpão pro podcast. Assim. Mas é só pra tirar foto com o convidado. E aqui embaixo eu fico de samba canção, gente. E enquanto isso, gente, eu quero que vocês também deixem aqui, sempre, porque a gente sempre fala no final, curte, compartilha, mas, gente, é sério isso. Coloque perguntas, temas que vocês querem saber, quem que vocês querem que venham aqui. Porque, assim, nós estamos trazendo amplos profissionais. E como vocês podem acompanhar, cada um traz um pouquinho aí de conhecimento e todos, nossa, hoje tá difícil, né? Tá difícil, mas E todos são bem diferenciados. Então, gente, clica, compartilha, deixe sua mensagem, perguntas, que vai ajudar muito aqui com o conteúdo. Não só para vocês, mas para todos nós. Quem vocês gostariam de ver nesse podcast? Hoje a gente tá aqui com uma médica, a primeira médica que vem aqui, mulher, para falar sobre esse assunto, né? Endocrinologia e nutrologia. Tivemos aqui uma médica também que era especialista em cirurgia íntima. E ela trouxe até uma pepeca de plástico. Mas hoje vamos falar sobre o funcionamento interno do corpo. Então seja bem-vinda, doutora Raquel Menezes. Eu que agradeço e eu quero falar que elas são perfeitas, gente. Assim, elas estão falando das meninas lá do meu Instagram, mas aqui pessoalmente, as duas maravilhosas. Não é só Photoshop, então. Ô, Glória. E os filtros ajudam, né, Doc? Uns olhinhos de botox, algumas agulhadas na cara, né? Ô, Doc, conta pra gente. Bom, primeiramente, um prazer, né, receber você aqui. E como a gente comentou, só vieram médicos homens. Sim. Né? E é muito legal ter uma mulher, porque assim, nada contra, né, pros meninos, mas a mulher, ela tem um toque especial, né? Pra lidar com a gente, conosco, né? Então, assim, a mulher, ela é muito cíclica. Então, ela tem fase. Eu falo que a gente passa por alterações hormonais a vida inteira. Fica novinha, menstrua, aí depois vem engravida, aí tem a gestação, aí pós-gestação, aí depois vem climatério, menopausa. Essa declaração gente, parece que você tá saindo do armário, amigo. Achei que você fosse, você gosta de qual lado da força? Porque assim, se você reparar, é real. Fica mocinha, fica toda atrapalhada com os hormônios, né? Aí depois engravida. Você tá no nosso ciclo mesmo, gente, mensal, né? Depois tem a amamentação, você fica mais doida ainda. Se prepara, Ju. Se prepara. Entendeu? Enquanto tá na barriga, tá de boa. Depois climatério, 40.
depois menopausa. Gente, Exato. que loucura. Imagina você lidando com todas essas fases. E o que é legal, né, de acompanhar, porque eu tenho atendimento, o meu público é bem misto, né, homens e mulheres, mas assim, da parte da mulher, as minhas pacientes falam, né, ela fala assim, Raquel, você reclama da menstruação, ela fala assim, você vai ver na menopausa, né, e assim, é claro, eu estudo na parte da menopausa, eu entendo, né, a questão, não entrei na menopausa ainda, mas eu entendo e na realidade a mulher, ela tem, sei lá, tô chutando, tá, uns 54 sintomas de menopausa, e todo mundo só pensa no fogacho, no calorão, mas é o fogacho, é o calorão, é o humor, é a secura vaginal, a secura nos olhos. E a gente, por quê? Deficiência hormonal. Então, traz essa mudança toda no corpo. E a mulher, ela só fica pensando assim, no fogacho, nos calores, sendo que, na realidade, ela tem que prestar atenção em muitas outras coisas. E aí Muitas você vai falar, acostumam, né? não tô ainda na menopausa, mas preste atenção, porque tem sim o climatério, tem sim os nossos hormônios, eles vão diminuindo, principalmente a partir dos 40 anos, a gente já vai ter uma alteração. Não é que nos 40 anos já acabou o hormônio, não. Mas a gente sabe que vai diminuindo. Já né? começa a ladeira abaixo, tá? A gente Exato. pode falar, É. tá? Não, mas depende das mulheres, porque Vivi vai fazer Depende. 41 amanhã e tá melhor do que nunca. Perfeita. Estou melhor, mas eu comecei a sentir. O quê? Calorão, assim? Não, calor ainda não. Só quando vem um boy assim malhado, bem bonito, rapaz, aí fica calor, tô brincando. Mas, Então, pelo menos isso, na menopausa, pelo menos a libido tá mas assim, boa. eu senti Porque, né? é real, eu senti, vocês vão ver quando chegar na minha idade. É assim, um cansaço de repente. Quando eu fui ver, o estrogênio tava lá embaixo, mas agora ele já regulou. Mas é surreal, o cansaço, eu percebi na hora de levantar a cama, porque pra mim, treinar às 7 da manhã, 6 da manhã, é incrível, e eu não conseguia mais. Uhum. Então, pra mim, foi o ponto-chave que eu falei, o bicho tá pegando já. E quando a paciente vai questionando de cansaço, né, a gente tem que pensar em muitas coisas. Que nem eu sempre pergunto para a paciente, cansaço e libido são dois assuntos assim que frequente lá no consultório e é a pergunta que eu faço. Eu falo, tá, mas como está a sua rotina? Por quê? Se você vai dormir 1h e acorda às 5, né, uma rotina Sim, insana. Não tem como realmente, não tem que a gente pensar em hormônio, não tem como a gente pensar em minerais, vitaminas. Pode ser sim que tenha alguma alteração, mas realmente o seu problema é o repouso, você tem que descansar. Mas muitas vezes a pessoa ela vai ter sintomas de cansaço, indisposição, e a gente vê ali pelos exames deficiência hormonais e deficiência. Uma paciente minha ela chegou com uma ferritina de 5. Se a gente for olhar valor de referência, é uma outra coisa que eu sempre chamo a atenção, valor de referência não significa que é o correto. Tem o valor de referência que está ali, né? O mínimo e o máximo, Isso mas é o ótimo valor você explicar. ótimo, né? Qual que é o valor ótimo para cada paciente? Então, às vezes, vamos supor, a gente vai lá fazer o exame de sangue. A minha vitamina D deu 20, da Lu deu 80. Aí a gente vai olhar lá e falar assim, a gente está dentro da referência, né? Mas, poxa, olha a discrepância, 20 para 80, né? Mas médicos de convênio, eles olham a referência. Exato, E a gente tem que olhar o exame e o paciente, né? Então, assim, para uma paciente que ela não tem nenhum problema de saúde nem nada, a gente deixa em torno ali de 50, uma vitamina D. Tem um paciente meu que eu, Raquel, deixo a vitamina dele em torno de 50. Porém, ele passa com a dermato e ele tem psoríase. A dermato dele sabe que ele passa comigo, e aí ele faz o tratamento, o acompanhamento, e até eu prescrevo os injetáveis para ele. Aí ela já sabe, você vai passar na sua médica? Ele, vou. Ela já pede para que a vitamina D dele fique em torno de 70, por conta da pele, né? Então, por isso que a gente tem que olhar o paciente e os exames, né? Sintomas de cansaço, né? Isso é legal a gente pontuar, não só para as mulheres. Você já pontuou que a ferritina é um ponto positivo. Testosterona? Testosterona, né? Estradiol? Para os homens, né? Principalmente, não que a mulher não tenha testosterona também, né? A única coisa, assim, que na mulher a gente não se baseia tanto pelo exame, né? É óbvio que o exame a gente pede, o exame ele serve como uma referência, mas se a paciente ela queixa de libido, aí eu não vou somente me guiar pelos exames, pelo exame dela, né? Então, é um dos motivos que a gente também entra com uma reposição de testosterona. Cortisol, né? O cortisol, aí a ferritina, né, tanto para homem quanto para mulher. O cortisol para homem, para mulher. A testosterona para o homem é muito importante, né? E aí, assim, o que a gente tem que olhar? Não é a gente olha o nível do exame, para o homem já é mais fidedigno, né? Porque a testo dele já é muito mais alterada, mais alta, então dá pra gente se basear bastante ali. Um homem com uma testosterona de 270 é baixo.
né? E eu pego homens com uma testa de 270 e não são homens idosos, tá? Porque geralmente é normal, esperado que um homem... Adolescente, né? Eu vejo pelos adolescentes que eu atendo, que ficam a madrugada aí, Exato. em computador, em videogame. Aí é que tá. Aí a gente vai perguntar, né, por quê? Se antigamente era o homem idoso que tinha uma testa Exatamente, baixa e hoje em dia cara. homens jovens, né? Para os homens, na questão de trabalho, né? Tem filho, vai trabalhar, o estresse do trabalho, o sedentarismo, a alimentação, tudo isso daí prejudica os níveis de testosterona também. E aí, para o homem, ele vai sentir cansaço, indisposto, questão de memória, concentração e uma testa de 270, é uma indicação para ele ter uma reposição de E é testosterona. importante você pontuar, doutora, sobre isso, porque assim, é muito comum em consultório, eu e você também com certeza, né? Todos os dias eu recebo pessoas, estou cansado. O que as pessoas fazem? Cafeína, energético, termogênico, né? Sim. O que vai gerar muito mais ansiedade ali na frente, né? Até a curto prazo, não a longo prazo. Porque as pessoas não tratam a causa. Isso que é importante, né? Ah, então eu tô fraca, vou tomar vitamina. Ah, eu tô fraca, vou tomar um café. 1 litro de café o dia inteiro. Exato. Né? Então precisa, na sua opinião, na sua visão como médica, eu já sei, mas eu vou perguntar para quem tá aí assistindo, né? O que seria ideal para você na realização de exames bioquímicos para as pessoas que têm ali um convênio e elas podem ali, né, anualmente fazer os exames frequentes? Mínimo de 6 meses para ver essa adequação. Quando o paciente ele vai comigo, dependendo do que a gente vai entrar, se é uma reposição hormonal, eu faço um acompanhamento a cada 3 meses, com exames, né? Depois que o paciente já está ali acompanhando, eu deixo um pouquinho mais solto, ali a cada 4 meses, para a gente fazer ajustes, né? Só que o acompanhamento é importante. E o que eu vejo muito, né, as pessoas errando, é na alimentação, que é o básico. Eu sempre trabalho junto com o nutricionista. Por quê? A parte alimentar é fundamental, Sim. que a pessoa, ela tá acreditando que vou tomar o café, né? Só que ela não teve, o café que a gente tá falando é o cafezinho preto mesmo que ela tá tomando, e não a refeição em si. E muitas vezes o cansaço é por conta da deficiência da alimentação, né? A ansiedade nossa, o estresse do dia a dia já deixa a gente, né, dar alteração no nosso corpo. E aí você fica longo prazo sem comer, né? Então, às vezes, tem gente que toma um café da manhã, vai almoçar lá por umas 5, 6 horas, e isso daí bagunça demais o metabolismo. Aí a pessoa fala, pô, eu tô sem energia. Pô, mas, né, qual que é o nosso combustível? Glicose. Então, assim, quando a gente consome um carboidrato, ele dá energia pra gente. E aí, não é que eu tô falando que tem que comer carboidrato, tem que comer a alimentação correta, né? E isso que dá, porque quando você tá lá estressado, trabalhando, você fala, ai, nossa, o dia tá ruim. Ninguém pede um prato de alface, né? A gente vai pedir um carboidrato mesmo, porque dá aquele pico de glicose, te dá energia, aí o pâncreas fala, tem muita glicose lá, vai lá, insulina. A insulina vem, baixa aquela glicose, aí de novo você tá sem energia. E aí a gente fica nesse ciclo de carboidrato. Então, o principal que eu sempre falo pro paciente, ele tem que arrumar alimentação, né? Claro, eu como parte médica olho os exames, vou pedir sim, ver a parte hormonal. Tem muitas coisas que tem hoje, graças a Deus, muitos estudos na medicina, né? Tipo de suplementação, que nem tem uma parte, eu tava lendo um livro, tem o NADH a gente produz no nosso corpo, né? E toda a célula nossa tem a mitocôndria, tem o ciclo de Krebs ali, que é a parte a parte chatinha, né? E tem o NADH, que o que ele vem fazer é dar energia para as nossas células, né? Que células? Todas as células do nosso corpo. E aí, para um paciente buscar o emagrecimento, o que ele precisa ter? É difícil você virar para o paciente e falar assim, olha, você vai ter que mudar o seu estilo de vida. O que é mudar o estilo de vida? Ele vai ter que mudar a alimentação. Aí ele fala, pô, né? E a alimentação ali traz o conforto, né? Aí ele vai ter que fazer atividade física. Pô, vou ter que sair da minha casa, do meu conforto para ir. Não existe remédio que dá ânimo para fazer atividade física, né? Vai lá, toma esse daqui que vou para academia. E aí tem o NADH que ele atua nas nossas células e principalmente na questão nossa cerebral. Porque se você não tá ali com a parte sua cerebral, cognição, disposição, como que você vai seguir um plano alimentar, né? Então, para o metabolismo nosso funcionar, a gente tem que olhar tudo. E você orienta essa... Porque nós fizemos implante de NADH. Você também, né, menina? Não. Não? Você foi só gestrinona? Eu tenho NADH, mas em implante, né? Você orienta, por exemplo, quando fala de NADH, a suplementação dela. Qual que é a melhor forma de suplementar o NADH? Então, de início, né, eu sempre falo para os pacientes, tem um implante, que é maravilhoso, que vai liberando ali diariamente. Só que eu entro para o paciente, eu trabalho com injetável, e suplementação oral. Legal.
Com o tempo, né, eu também acabo indicando para alguns pacientes, vamos fazer o implante de NADH, né? Mas assim, tem várias formas de a gente fazer. Por via oral, que a gente sabe que a absorção acaba sendo uns 20%, é menor. Então, para um paciente que chega lá cansado, indisposto, né? Aí eu falo para ele, vamos fazer um injetável? Por quê? A absorção é 100%, né? E aí depois você faz a manutenção ali por via oral para uma manutenção. Porque ele age como um antioxidante também, Exato, né? Então, ele vem auxiliar na questão do emagrecimento, não é que ele vai lá e vai tirar a gordura, né? Mas é aquela coisa do ânimo, da célula do seu corpo tá trabalhando. Energia, né? Porque Nossa, no pra emagrecimento... Você, isso é incrível. Você que é bem performadinha. O que é? Ela performa muito. A Lu, ela é híbrida, né? Então, Atleta híbrida. a bicha tá Eu falo que o NADH pra ela ia ser incrível. Ele me deu um up surreal. Surreal. Dificilmente eu ficava doente com o NADH. Sim. E é isso, né? Tipo, de dar energia pro corpo, pro nosso metabolismo. Legal. E falando de implante, né? Dá a sua opinião sobre implantes. O que você... Para uma reposição hormonal na mulher. Qual que você mais indica? Eu sei que é muito independente isso, né? Mas para você, na sua visão, o que é mais seguro, o que é mais plausível na sua visão? Falando de reposição hormonal para mulheres. O implante é seguro. Tá? O implante ele é bem indicado, né? Mas assim, é claro que você também tem que ter um conhecimento. A paciente ela chega ali para mim, eu vou fazer um implante, que nem eu tenho pacientes minha que tá na quinta vez ali que a gente tá fazendo o implante. Eu já sei aquela dosagem, só que eu começo tem o cálculo certo que a gente faz, né? Mesmo assim, num primeiro momento, eu entro com o mínimo, por quê? Porque a gente tem que ver também as reações, né? Cada corpo, por mais que a gente tenha aquela noção, a medicina não é uma ciências exatas, né? Então, eu vou com uma dose ali que eu vejo mais segura para paciente. Aí a gente vai acompanhando com os exames. Daqui 5, 6 meses, né, que eu trabalho com o implante e o absorvível. Então, daqui 5, 6 meses, a gente repete os exames, vê como que ela foi naquele período de 5, 6 meses, continua a mesma dose. A maioria das pacientes, a gente continua fazendo a mesma dosagem, né, do implante. Mas é uma forma segura porque você não esquece, né? Então, e não dá pico, né? Exato. E também não dá pico. Mas o que eu vejo mais do principal é o esquecimento, porque às vezes a paciente viaja. Aí ela viaja e não vai levar na bolsa, e fica lá 3 dias, né? Ou mais dias quando ela vai viajar. Não, é incrível, né? Exato. Não tem efeito colateral nenhum. Deixa eu te perguntar, por exemplo, a Vivi, você fez vários usos, eu também já fiz contínuo. Não acostuma, não tem esse risco? Vai acostumar, você pode estar sempre colocando o implante a cada 6 meses, a cada ano? Pode. Não né? acostuma, não tem esse, o corpo acostuma. Não tem esse daí Perde efeito, né? Não. Até porque, assim, vamos pensar até pro pessoal que quer fazer uso de hormônio pra parte estética, né? E que é o que a gente está falando de uma reposição hormonal para uma mulher que tem deficiência, até mesmo na parte estética. Se a gente for pensar assim, senão a pessoa vai ter que ficar tomando, né? Pensa num cara que está aí há 20 anos no fisiculturismo. Teria que ser doses altíssimas, né? Para o corpo dele realmente acostumar. Então, não tem essa, assim. É uma manutenção mesmo que você faz ali da dose. Legal. E outra coisa que você falou, que eu anotei aqui, que me chamou a atenção, a gente estava falando sobre o cansaço da pessoa não comer. E o legal, assim, um diferencial seu que eu achei muito legal, é que além de endócrino, você também é nutróloga. Sim. Então, você já tem na mesma profissional, na mesma pessoa, essa interdisciplinaridade, né? Então, você consegue tanto focar na parte hormonal, quanto na parte alimentar dos seus pacientes. E aí, eu ia entrar no ponto do jejum intermitente. Vocês estavam falando sobre não comer... pode ficar cansado. Eu queria sua opinião sobre o jejum intermitente. Olha, tem estudos mostrando benefícios, sim, do jejum intermitente, né? Não tiro ali o benefício. Só que aí a gente tem que pensar, não é igual para todo mundo, né? Perfeito. Tem gente que naturalmente ela faz um jejum intermitente. Tem pacientes que falam assim, nossa, eu não gosto de tomar café da manhã. Não é porque ele faz um jejum, né? O que eu falo, a minha especialização é em nutrologia, mas eu sempre trabalho junto com a nutricionista, né? Então, assim, eu acabo encaminhando minhas pacientes, porque eu falo assim, o nutricionista ele passou a faculdade dele todinha vendo ali a parte na parte alimentar, né? O que eu acabo indicando para os pacientes? Vendo justamente isso, na parte da nutrologia. Se o paciente ele tem diabetes, o que a gente, além das medicações que ele toma, o que a gente pode suplementar que venha auxiliar, potencializar, por exemplo, um paciente que ele toma metformina, que tem diabetes e toma metformina a longo prazo, ela dá uma bloqueadinha na absorção de uma B12. E aí eu olho os exames da paciente e falo assim, a gente tem que fazer uma suplementação de B12, né? Do jejum intermitente, voltando da parte da alimentação, eu acredito que sim, que ela é válida. Ele tem estudos mostrando para algumas doenças, né? Agora, se o objetivo da paciente é não ter uma compulsão, eu tenho receio, sabe? Porque se o paciente ele quer fazer uma dieta,
para ele já tá acima do peso. Você fazer um jejum intermitente, talvez ele tá naquela pegada ali de não, eu vou querer emagrecer, tá com aquele compromisso, ele faz por um curto espaço de tempo. E aí o meu medo do jejum intermitente para todo mundo é esse. E quando a pessoa ela saiu daquele foco, né? Aí ela mete o pé e ela entra numa A compulsão. restrição gera compulsão. Eu entro gradualmente. Aham. Então você veja que é um paciente que ele nunca fez, e eu sei que ele está com uma resistência à insulina, partindo para uma pré-diabetes. Vamos tentar? Vamos tentar. É que eu fico full time, eu tenho um chat, então eles têm Sim. contato comigo. Eu já comento, vamos fazer, porque o jejum já começa, já inicia a gente dormindo, né? Dormindo 8, 10 horas. Vamos começar com de 10, de 11, vamos aos pouquinhos. E aí, gradualmente, talvez ele adere, assim, adere melhor, né? É. Sim. E também na questão do... Porque hoje em dia, a gente deixa o nosso corpo trabalhando muito, né? Principalmente uma coisa que a gente faz errado. Às vezes tem gente que fala assim, não, eu não ligo, pra mim não tem problema nenhum não. Eu como, durmo e tá ótimo. Não tenho problema nenhum de comer e já ir deitar. Eu falo assim, ok, mas o que a gente tem que pensar, né? Que aí dentro é uma empresa, dentro do nosso corpo. Então, na hora de dormir, o que a gente tem que falar? Olha, esses funcionários aí, eles vão ficar de licença, né? Vão para casa e alguns vão ficar aí de sobreaviso. Só que quando você come, o seu corpo, ele tá programado o quê? A desligar. Você comeu, o que o pessoal vai falar? Gente, vamos mandar funcionário lá pro estômago, que tem que fazer a digestão, e aí você manda sangue e tal. E aí você pode até dormir, né? Tipo, você pode cair naquele soninho, mas não vai ser aquele relaxamento total, porque uma parte do seu corpo tá dormindo e tem uma parte ali trabalhando para digestão. Pra digestão. Né? O intestino Então, sempre sobrecarregado exato, também, né? Acho que pro intestino o jejum ele é uma estratégia inteligente. E aí tem estratégias, né? Então, por isso que eu falo assim, eu brinco, na medicina no amor, nem nunca, nem sempre. A gente tem que pesquisar e ver qual que realmente está no momento daquele paciente. Eu falo, a nossa vida não é linear. Às vezes, a rotina da pessoa tá super legal, dela fazer uma dieta, ela consegue ir treinar de manhã, mas depois o trabalho muda e ela não consegue todos os dias, vai. Então, o que você sugere para os seus pacientes, mais ou menos, fazer a última refeição que horário, mais ou menos? assim, pelo menos eu sempre falo assim, umas 3 horinhas antes de dormir, para auxiliar, né? Fazer uma refeição mais leve, digamos assim, né? Mas, de novo, tem questão de rotina. Tem gente que sai da faculdade e aí chega tarde em casa, dia seguinte. Então, a gente tem que estudar, ver caso a caso, né? Por isso que um tratamento individualizada, né? não é uma receita de bolo, né? Eu sempre gostei de dormir com barriguinha cheia, mas eu tenho feito esse teste de dormir com a barriguinha mais vazia, que realmente faz muita diferença. Ai, né? Luana, isso é engraçado. Barriguinha cheia. Barriguinha cheia. Aquela compulsão. Mas, e agora eu tô fazendo esse teste de dormir até com a barriga um pouquinho mais vazia, tentar jogar a refeição ali pra mais cedo, nem sempre eu consigo. Então, vira e mexe, eu tô comendo 11 horas da noite e vou deitar. Mas uma coisa muito interessante que uma profissional chamada Vivi Sanches compartilhou uma vez no Rios dela, eu achei muito interessante, era você dando uma entrevista na TV, porque você é chique, né, minha amiga? Falando sobre não comer carne na última refeição. E eu nunca esqueci disso, vermelha. justamente pela digestão. Comenta aí, Digestibilidade pessoal. extremamente lenta. Carne vermelha, Achei né? muito interessante. Fica até quase 3 dias parado no intestino. Então, eu sempre oriento, carne vermelha, deixa por durante o dia. À noite, refeições mais leves. Mesmo porque a proteína já leva um tempo maior de digestão. Exato. Né? Então, as carnes brancas são mais adequadas para o período noturno. E a digestão já é lenta, né? Então, é o que você falou, 3 horas. E muitas pessoas, não só para dormir, né? Mas para vir treinar. Eu chego, às vezes de manhã treinando, eu vejo a galera chegando com a banana. Comendo banana. Falo, gente, aquele alimento, ele não vai trazer energia, né? Glicogênio muscular, ele leva um tempão para chegar ali, estocar, para você gastar no outro dia. Não é refeição anterior. Mesmo porque essa banana vai levar um tempinho ainda aí, né? Até ela chegar, não é? Então, não é instantâneo, né? Mas Mas às vezes seria mais instantâneo, assim, digamos. Por exemplo, eu sou uma paciente que eu treino 5 horas da manhã. O que vocês me recomendariam comer? Vamos supor, depende do tempo, né? Sei lá, daqui 1 hora eu vou. Tem gente que acorda e já sai. Tem que ser rápido. Uma refeição Suco líquida. de uva integral, né? bem Porque é de rápido, rápida carbo, absorção, né? Gel de carbo eu não gosto. Mas eu acho que o suco, ele adere melhor. Dependendo da fruta, né? Mas o líquido, ele é muito mais rápido, né? Mas E você, assim, doutora? nesse caso, seria interessante mais realmente investir noite anterior. na Jantar. noite. É que tem gente que não janta direito, né? Tem paciente que também tem muito o psicológico também, né? Tem um psicológico e metabolismo da pessoa. Tem gente que fala assim, nossa, se eu não comer antes de treinar, mas assim, a pessoa acorda às 5 horas e vai muito treinar às 5h20, psicológico, entendeu? Ela precisa comer uma banana, que ela fala assim, não, eu vou treinar fraco. O medo do carbo à noite também. Ah, não como carbo à noite, eu vou engordar, então eu vou comer de manhã, né? Aí ele acha, mas assim, eles falam que sente fraqueza no treino, né? Aí eu falo assim, mas essa banana que você comeu, ela não vai te dar essa força no treino, né? Mas Tem é que ser no mínimo difícil, quantas né? horas antes? Então, é questão do carboidrato, né? Então, assim, geralmente,
que umas... Depende, se você vai 3 treinar. Eu horas. sempre oriento assim, se é líquido, por exemplo, em 30 minutos, 30, 40 minutos, esse suco de uva integral vai embora. Vai, Entendeu? É igual você quando tá fazendo uma corrida. Deu ali 40 minutos, 50, não coloca um carbozinho ali? Isso. Mesmo com uma bananinha, o pessoal Uhum. faz, né? Então, Legal. também. Nossa, mas esse meio da corrida Mas que se agora você eu tô... reparar, você Esse tem um gel, pico e esse depois gel fica dá dor de cansada. barriga, tá? É. Existe a caganeira do corredor, o nome. Açúcar, né? Porque desce tudo. E às Arranquei. vezes, por exemplo, Gente, eu tô aprendendo que o corredor tem muita dor de barriga. Então, quando a gente vai em prova, todos os banheiros sanitários, coisa sanitária... Durante, te dá dor de barriga? Antes e durante. Antes, Pode acho ser que o é alimento com nervosismo. fibra. E também pelo Pode gel. estimular. O gel, ele dá muita dor de barriga pro corredor. E existe até uma síndrome famosa, tem várias fotos na internet É. de corredores correndo e ali É. atrás, sabe, tudo realmente Até mesmo também da defecado. motilidade, né? Que você tá ali Você correndo, dá correr de atividade fraldão, física. amiga. É. Oi? Você pode correr de fraldão. Pode. Uma ótima. Toppers. E às vezes até pelo impacto ali, não sei, realmente solta tudo. É uma Não, coisa amiga, você é interessante. diva, você não Mas caga outra no coisa, corredor. imagina, não, cara. Outra coisa que eu ia perguntar pra vocês falaram sobre os homens de hoje em dia com testosterona baixa. E a gente estava falando aqui antes do podcast, né, sobre eu gosto muito de estudar o comportamento humano, principalmente a galera da pré-história, porque antigamente tudo dava certo, a gente não tinha roda, não tinha fogo, não tinha tecnologia, não tinha TikTok, e ninguém tinha depressão, ninguém tinha problema. Hoje em dia a gente estava falando agora antes do podcast, né, as pessoas que têm muita grana, têm muito conforto e estão cada vez mais depressivas. E vendo assim os velhinhos antigamente, estão os vovôs aí cheios de vitalidade, cheios de músculo. E qual é a sua opinião dos homens hoje em dia? Por que os homens hoje em dia estão com testosterona baixa, até mesmo os mais novos? Eu acredito, a primeira coisa que eu vou colocar, que é o básico, tá? Da alimentação, Uhum. de verdade. Porque as pessoas, elas estão comendo muito errado, né? E aí, quando eu falo comer certo, eu não tô falando que tem que comer alface todo dia, né? Tipo, mas assim, é muito industrializado, muito ultraprocessados, né? E antigamente a gente não tinha essa quantidade de ultraprocessados, né? Você Sim. comentou, né? Que o pessoal de antigamente dava mais certo. Então, a primeira coisa, a alimentação. Segunda coisa, o sono, né? O estresse do dia a dia. Porque a nossa vida tá muito corrida, né? Então, assim, tanto homem quanto mulher tem que trabalhar, aí tem que chegar em casa, tem filho, tem que ir, aí tem que cuidar, vai pra academia, né? Tipo, então, assim, a agenda nossa acaba sendo muito cheia. E aí, nessa agenda cheia, você não dorme direito, questão de trabalho, né? E isso daí impacta, assim, na produção nossa, no nosso metabolismo, né? Então, se a gente for ver qualquer faixa etária, a nossa rotina tá alterando muito os nossos hormônios nas crianças, né? Você vê que meninas tá entrando muito mais cedo, tá menstruando muito cedo, Nossa, né? também- Os homens você pega os exames dos homens, eles estão numa quantidade Quantas de crianças com testosterona baixa. ansiolíticos, né? Ansiolítico, obesidade, diabetes. Os homens estão até desenvolvendo menos o pênis e mais ginecomastia. A gente teve até um médico que falou sobre isso, que o pênis não cresce porque não tem o GH o suficiente, por exemplo. E aquele hormônio tem muito... dá aquele peitinho, né? Ginecomastia, pela alimentação. Pela alimentação, até mesmo pela obesidade, né? Então, assim, a gordura, ela dá uma roubadinha também, entre aspas, na testosterona, Uhum, exato. transformando mais em estrogênio, que é o hormônio predominantemente feminino, Feminino. que dá o peitinho, a ginecomastia, né? Eu, por fator estresse, tive herpes zoster 2 vezes. Então, Saí dela há 40 dias. E É surreal, por cortisol. a parte do estresse, nossa. Então, assim, eu acredito muito na nossa rotina, né? Tá Sim. muito... Tá o sistema imune demais. Estressante, Tá estressante, e aí, assim, a alimentação que a gente estava comentando, você vai e pede ali a comida, né? Muito fácil, tá de fácil acesso. Você precisa, você fala assim, pô, eu tô estressado. O que dá prazer? Viajar dá prazer? Claro que dá, mas, pô, amanhã eu tenho que trabalhar, né? E viajar também gasta dinheiro, tal, não sei o quê, não tem como. O que eu tenho de rápido, de fácil acesso? Atividade física também mas eu tô cansado, não vou Isso que é querer uma ir. dopamina barata, né? E fácil. Fácil. É. Vou lá, peço, tá aqui, como, pronto. Me dá aquele pico, tô me sentindo bem, só que é uma coisa que... E o que tá chamando muita atenção pra mim, assim, no consultório, que eu recebi esses dias, o quanto que a obesidade nas pessoas, né, estão deixando elas tristes. A pessoa, ela chega assim, homem e mulher, né? Tipo, fala assim, pô, não tô feliz com o corpo que eu tô. E não é que eles estão querendo virar modelos, não, tá? Não é isso. São pessoas que falam assim, eu quero diminuir meu peso, eu não consigo, isso daí tá me deixando chateado, estressado. Teve uma que falou pra mim assim, ela falou assim, eu não sei te dizer qual que é o meu estilo de roupa. Ela falou, porque eu não tenho. Eu tenho o estilo que é o que tem na loja, o que cabe em mim. Que serve, nossa. Entendeu? E aí ela
começou a perder peso. Então, isso que é muito bacana. Eu tenho uma outra paciente minha de 49 anos que ela comentou, e é muito bonitinha, assim, ela manda fotos, ela tá emagrecendo, aí ela brinca assim, vou mandar meu nudes. Aí ela tá com as calça jeans, esticando assim, vendo o quanto que a calça já tá sobrando. Ela tem vergonha de comprar roupa e experimentar na loja, de falar, não serviu. Então ela chega lá, ela chuta um número, ela fala, me vê esse número aí. Aí ela vai, leva pra casa, muitas vezes não serve, e ela deixa lá a roupa, porque ela não quer ir trocar por vergonha. Ela, na casa dela, ela tem um espelho que ela colocou para mostrar a dimensão, né, do aumento do espaço, que a arquiteta colocou. Ela falou assim, Raquel, tinha 2 anos que eu passava dentro da minha casa, eu não olhava para esse espelho. Ai, gente. 2 anos, entende? E ela tá bem bonitinha. Aí agora ela fez a primeira viagem dela internacional, porque ela perdeu peso e ela falou assim, eu tô feliz, tô me sentindo bem. Não é só isso, que ela está se sentindo bem. Então você vê a pessoa falar isso é muito gratificante. Teve uma outra paciente minha que ela mudou muito. E eu até tinha esquecido do histórico dela, porque ela chegou tão bem assim na consulta. E aí ela foi e falou assim, ai, Raquel, eu tô muito feliz, porque eu tava muito depressiva, você lembra? Tal. Ela chegou tão bem que eu até tinha esquecido que ela tava queixando de depressão. E ela realmente era mais, sim, sabe? E ela está bem. E aí, como que foi? Foi só da questão do emagrecimento? Foi emagrecimento, mas foi reposição que a gente fez de vitaminas, que é muito importante, né? De minerais. E ela ficou bem. Né? Então, isso que é gostoso, de você ver a melhora que a pessoa tem na vida, Legal, né? legal. Qual que seria a sua conduta, assim, você já apontando sobre essas pessoas que te procuram, que é muito comum também em consultório comigo, né? Essa dificuldade de foco, né? Então, elas já chegam cabisbaixas, tristes, estima baixa, mas eu não consigo, eu tento cortar algumas coisas, mas aí eu ganho peso de novo. Qual que é a sua conduta nesse sentido? Você orienta primeiro, vamos comigo e com o Nutri, depois a gente pensa na canetinha, por exemplo. Ou você já é uma médica que, dependendo do grau ali de ansiedade desse paciente, você fala, olha, vai continuar com a Nutri, comigo, e a gente pode entrar com a medicação para te auxiliar. Ela não é só a bengala, Sim. mas ela vai te auxiliar. O Nutri sempre faz parte do seu protocolo? Sempre. Sabe por Isso quê? é importante. Porque o remédio, ele não vai ficar a vida toda. Entende? Exatamente. E se a pessoa ela não aprender a comer... até ontem eu estava comentando de um rapaz que ele perdeu 20 e tantos quilos usando a canetinha por conta, né? E aí eu fui e falei assim, olha, legal. A pessoa tem que entender que o remédio, do mesmo jeito que eu trancasse a pessoa aqui nessa sala e deixasse só com água, e daí abrisse a porta só daqui 2 meses. Eu ia abrir a porta, a pessoa estava magra. Falei, parabéns, você emagreceu. Por quê? Porque eu restringi comida, a pessoa não comeu. Quando eu soltar essa pessoa na vida dela, ela vai voltar a comer. O remédio, né, as canetinhas, enfim, qualquer remédio de emagrecimento, se você coloca uma dose muito alta, assim, a pessoa ela para de comer, vai emagrecer, legal. Passou 1 ano, tem um efeito rebote, não é nem 1 ano, às vezes até menos. Ela tem um efeito rebote, ela não aprendeu. Então, assim, todo paciente que passa comigo, eu falo assim, olha, você vai passar comigo, vai passar com o nutricionista. Por quê? E aí, o remédio, ele vai... O que a nutricionista te passou? Um pão com 2 ovos no café da manhã? O remédio que eu te passar, você tem que comer esse pão com 2 ovos. Se o remédio que eu te passei, ele tirou essa vontade de comer um pão com 2 ovos, tá errado. Né? Porque aí eu tenho que diminuir a dosagem da medicação. Não é parar de comer, mas ele ter controle. Né? O remédio ele tem que auxiliar, entendeu? E assim, eu não sou contra o remédio, eu sou contra pacientes dependentes de remédio, é completamente diferente. Então o paciente ele chegou para mim, Raquel, você prescreve medicação? Muitas vezes prescrevo, eu tento entender se é de uma ansiedade, se ele come em grande volume, que aí sim a gente entra com a medicação correta, né? Para você, qual é o maior erro que as pessoas cometem através do efeito sanfona, que muita gente tem efeito sanfona. Tanto quem fez uso de caneta, ou quem nunca fez, ou bariátrico, né? Para você, qual é o maior erro ali? O maior erro é a pessoa chegar no peso, que é o ideal para ela, e ela falou, cheguei, vida normal. Não, é um acompanhamento. Sim. É um acompanhamento. Exato. Agora, eu tenho uma história muito legal de um paciente que eu sempre cito ele, assim, porque é bacana você ver a evolução dele. Ele tinha... o trabalho dele, né, ele tinha todos os dias chefes de cozinha lá no trabalho, então assim, não era ele que ia até o restaurante que vinha até ele, né? Tá. Então todo dia ele tinha lá, e os chefes de cozinha preparavam 4 pratos salgados, um prato doce, que era para parte da televisão, né? Que era um programa. E ele falou assim, poxa, quando a gente tem reuniões, é onde que a gente marca? Em restaurante. Quando a gente tem reunião com o cliente, é em restaurante. Ele falou, então a minha vida é alimentação. Acaba sendo social, né? Esse paciente, ele perdeu 30 quilos de gordura
Não foi de peso, de gordura. E ele mantém esse peso, ele chegou pesando, a gente fez a bioimpedância, eu não lembro qual era o peso dele, tá? O que eu lembro era quilos de gordura, que eram 40. Hoje em dia ele tem 9,8 quilos de gordura no corpo. Eu até brinquei com ele, gordura também é importante, viu? Só pra você ficar. Mas a gente tá em setembro, ele tá 1 ano e 9 meses com esse peso. Caraca! E aí, a parte importante é essa, sabe? Ele não simplesmente, ele falou assim, Raquel, eu tenho que estar em constante em tratamento. Ele não passa comigo a cada 3 meses, não. Mas ele é um paciente que ele vai com frequência. Por que eu sei que ele tá com 9,8 kg de gordura? Porque ele foi lá no consultório, a gente ajustou, e o detalhe, tá? Ele não emagreceu, não foi com canetinhas e com medicação. Nossa. Foi ali com acompanhamento, foi ele arrumando alimentação, fazendo atividade física, a gente ajustou os hormônios dele e ele tá mantendo. Né? Legal. É difícil de estabilizar o peso, assim, né? Sim. Então, assim, o que mais me chama a atenção é a pessoa chegar no peso e ela fala assim, poxa, eu já cheguei, tô tranquilo. Não, e aí ela solta, né? Tipo, não, você tem que ter uma manutenção. Porque a gente tem que pensar da seguinte maneira, o nosso hipotálamo, ele gravou qual que foi o nosso maior peso, né? E o nosso corpo, ele vai querer voltar, porque pensa, quanto de energia, quanta caloria que você dava pra ele. Ele vai querer voltar àquela vida boa que ele tinha, ganhando muito. E aí agora você entrou numa restrição. Então a gente tem que olhar pro nosso metabolismo e falar assim, deixa eu fazer você acostumar, pegar esse ritmo. Por isso que eu não acredito que só a canetinha, você tem que entrar num ritmo e entender, poxa, o que eu preciso? Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Esse efeito sanfona pode ocorrer também com as pessoas que não têm acompanhamento. Sim. Que corta tudo, corta o carboidrato e depois vai e ganha tudo de novo. Às vezes é a falta também de reeducação, né? Que pesa muito, né? É a falta de reeducação. Eu tive em 2020, né, na pandemia, chegou um paciente para mim. Sou jornalista, estou estressado, estou trabalhando de casa, minha mulher está trabalhando de casa, minha filha estudando de casa. Eu sou ex-obeso, emagreci por conta, fiz jejum e corrida. E aí agora eu tô ganhando peso novamente, né? E tô tomando medicação para ansiedade. Aí ele foi, eu falei assim, eu vi os exames dele, ajustei, falei, vamos fazer isso daqui, né? O que você acha desse tratamento? Ele falou assim, não, vamos. Quando chegou em janeiro, ele pegou, nossa, Raquel, eu tô feliz. Tô me sentindo bem, aí ele perdeu o peso, né? Nós fizemos ali um ajuste hormonal para ele, que ele tava com uma deficiência hormonal, de vitaminas também. E aí ele é um paciente que, aí ele brinca comigo, daqui 5 meses eu trago o carro pra revisão, né? A máquina brinca. E ele, assim, ele 50, agora ele tá com 54, né? E eu falando pra ele assim, poxa, você precisa de fazer uma atividade física, eu sei que a corrida é legal, é importante, eu falei, mas você também tem que pensar Construção muscular. na massa muscular. Exato. E ele, não gosto, que não sei o que. Eu falei, poxa, mas você não gosta de musculação? Tenta fazer alguma atividade. É óbvio que a gente sabe que é a musculação que vai trazer mais o livro, mas faça alguma atividade que dê um músculo pra você, que seja não só corrida. E aí o treinador dele, né, foi e falou assim, você precisa, o treinador da corrida empurrou ele e falou, você vai ter que fazer pelo menos aí alguns treininhos aí pra massa muscular. Aí eu fui e falei pra ele, pô, desse pessoal que você faz amizade lá na academia, né? Como que eles são? Ele, como assim? Falei, do corpo, né? Eu falei assim, eles também fazem jejum, eles também fazem corrida. Ele, não, tem um cara lá que tem um corpo todo sarado, tem a minha idade, que não sei o que, o cara fortão. Eu falei, e ele, como que é a alimentação dele? Ele come? Aí ele fez assim, porque eu falava pra ele, ele falou assim, não, Raquel, se eu comer arroz eu engordo. Ele tinha isso daí que você comer esse arroz. Por ter sido... Sim. Aí eu falei, como que ele é? Esse cara aí disse, ele falou, não, sei lá. Ele falou assim, eu vejo ele comendo lá, ele leva marmita lá na academia e tal. Eu falei, por que ele leva a marmita na academia, ele treina, ele não é gordo, e se você for comer o arroz, você vai ficar gordo? Ele não sei o quê. E aí foi que ele ganhou essa consciência, né? E aí hoje em dia, ele tá super bem. Mas assim, ele tá bem mesmo agora, ele tá com massa muscular, percentual de gordura e tal. Aí um dia ele cruzou os braços assim, ele, nossa, né, Raquel, eu demorei pra entender que é comer e treinar, né? Aí eu falei, E ele ficava muito nesse receio. Passado, eu sempre falo, você nunca vai voltar a ser o mesmo. Sim. Nunca, porque olha como você treina, como você mudou o seu estilo. Quanto mais você tiver constância, lá na frente, se acaso você precisar, né, parar por alguma lesão, alguma coisa, o seu corpo, ele demora. Que nem eu tô praticamente 40 dias sem treinar. Voltei ontem, né, por conta da herpes óssea. Eu tô com 11% de gordura, eu não ganhei nada de gordura. Porque eu treino desde os 5 anos de idade. Então, é isso, é a constância, né? E você, aproveitando esse gancho que você pontou sobre ele também, quais são os sinais para você falar para o pessoal, para as pessoas identificarem, quem não tem acompanhamento, por exemplo, com um profissional, sinais de um metabolismo lento, seja talvez um exame de sangue, um marcador no exame, um sinal que o corpo, alguns vai dar uns 5 sinais de que o corpo está lento, para a pessoa identificar.
Na realidade, assim, né? Eu acredito mais se você, na questão do cansaço, né? Tipo, se é aquele cansaço que você fala, pô, eu estou dormindo, né? Tipo, tô tendo minhas noitinhas de sono, mas já acordo cansado, Rotineiro, indisposto. né? Então, assim, acho que é o primeiro fator, assim, importante, né? Pelos exames que a gente olha, a gente acaba olhando ali pela bioimpedância, né? Que a gente vê ali a taxa metabólica. Eu acredito muito, assim, na questão da alimentação, né? Se você faz uma alimentação que... Aí é que tem que ter aquele ponto de julgamento, que às vezes você acha que está se alimentando correto, né? Mas às vezes tem aquele paciente que ele fala assim, pô, eu estou me alimentando normal e não tenho aquele emagrecimento, né? Então, acho que é importante, sim, tipo, treino, estou fazendo uma alimentação, arrumei minha alimentação e não estou tendo aquele resultado. Então, é importante você avaliar, sim, Porque essa como parte. você receber em consultório? Doutor, eu não consigo emagrecer, fiz de tudo. Aí você olha assim e fala assim, ó, ó, deixa eu ver. Aí olha ali, alimentação, pãozão, bolo, pãozão, biscoito, exato, pãozão, né? Não existe, eu falo, não existe o organismo que não vai responder bem. Tem algo de errado. Existem vários pontos chaves e você pontuou alguns bem interessantes pra gente. Cortisol, testosterona, né, que sofre um grande impacto hormônio. Eu, como nutri, eu sofro. Se eu não tenho um médico comigo, eu tô ferrada. Porque se esse paciente apresentar grandes alterações hormonais, um cortisol suprimido, uma testosterona bloqueada, que acontece muito com as mulheres com anticoncepcional, se eu não tenho vocês, eu tô ferrada. Porque essa mulher vai responder. Ela vai responder em 2 meses. Mas eu falo que, assim, 16 anos de profissão. A mulher com anticoncepcional, por exemplo, 2 meses ela voa. Aí ela entra num platô, porque é o hormônio. É surreal, né? E por isso que é importante o acompanhamento, você olhar ali tudo certinho para ir ajustando, né? Teve uma paciente de 47 anos, ela falou assim, Raquel, e nessa daí ela não estava acima do peso, né? Mas ela falou assim, poxa, não é o meu corpo. Ela falou, porque eu sempre treinei. Ela falou assim, eu tô fazendo aula com personal de segunda a sexta, com personal. Então, poxa, sábado e domingo eu corro no parque. Ela falou, eu corro, eu faço bike. Como pouco e não tô emagrecendo, né? Aí foi que eu falei pra ela assim, olha, legal, eu vou ver os seus... A gente, 47 anos, ela tava ali naquela fase que a gente teve que mexer, assim, com a parte hormonal dela. Só que eu falei, passa com a nutricionista. Quando ela foi passar com a nutricionista, ela olhou lá, ela falou, tá, eu tô comendo pouco, não tô emagrecendo, se eu comer isso tudo, aí eu vou emagrecer? Resumindo, em um mês, ela fez bonitinho a alimentação e a gente entrou com hormônio, ela perdeu 4 quilos. E não era uma paciente obesa, você vai falar, 4 quilos ela perdeu. Sim. Não, mas você vê, ela treinava bonitinho, julgava que estava comendo pouco, então assim, por que eu não tenho, né, esse resultado? E aí quando a gente ajustou ali um pouquinho nos exames e na parte alimentar dela, poxa, ela ficou feliz que foram 4 quilos que ela perdeu, né? Então, Caraca, e ela não conseguia perder peso não ia. e mesmo comendo pouco. Mesmo comendo pouco. Que aí é que entra, né? Nem sempre é o comer pouco que você vai ter o E resultado. se o corpo ele vê que o combustível não tá entrando, ele vai fazer o quê? queima. Ele vai estocar, Sim. ele vai reservar energia. Exato. E isso acontece com as canetinhas, né? Eu tinha um antigo coach que ele falava, eu tava comendo bem pouco, correndo, fazendo várias coisas e não tava emagrecendo. E ele falou, você precisa colocar lenha na fogueira pra ela queimar. Assim como uma fogueira, né? Você quer aumentar o fogo, você precisa colocar lenha. E eu lembro que eu bati um pratão de batata, eu falei, cara, eu vou comer muito. Cara, no dia seguinte meu peso despencou 2 quilos. E às vezes acontece muito isso, até com atleta de fisiculturismo, quando come na competição, no dia seguinte acorda às vezes até mais seco, né? Músculo demanda muito, né, gasto? Músculo demanda muito. E agora eu queria saber de você uma curiosidade. A gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui. Eu queria saber algum caso bizarro que você teve na clínica, seja de mulher, seja de homem. Algum caso que te chamou muita atenção. Seja por um resultado muito expressivo, ou seja alguém que estava fazendo uma loucura porque queria emagrecer. Você falou, cara, não é possível que essa pessoa tá fazendo isso. Você tem algum caso que você consiga compartilhar com a gente? Teve um caso que eu achei engraçado, né? De como que a nossa mente trabalha, né? Porque ela contando da rotina dela, e poxa, a rotina dela realmente era corrida, igual de todos nós aqui no dia a dia. E aí eu falei pra ela, assim, olha, ela falou assim, pô, eu quero emagrecer, mas eu não quero também entrar numa restrição, nem nada. Ela falou que nem agora. Ela falou assim, eu vou sair daqui e eu vou ter que ir trabalhar. Então, o que me resta? É comer um lanche. Né? Aí eu olhei pra ela falou assim, eu olhei pra ela e dei uma risada, né? Porque o restava não era só comer o lanche no Mac. Sim. Ela tinha, só ali na rua, tinha várias opções ali. E ela colocando assim, que ela tinha que comer o lanche as desculpas que a gente dá, né? E ela falou assim, e aí depois saindo de lá, hoje eu tenho um happy hour, e eu também quero ter uma vida social, né? Então assim, às vezes a pessoa, ela quer o resultado, mas ela também não quer abrir mão das coisas, né? Então, não faz, a matemática não fecha. A grande maioria do
do público que eu atendo hoje, embora eu atenda que nem das meninas, que são perfeitas, maravilhosas, mas assim, o meu público, ele vai lá perguntando, falando assim, Raquel, eu quero reduzir meu percentual aí, entrar numa quantidade dentro da normalidade, quero sim arrumar, ter minha saúde, né, porque meus exames ali estão todos bagunçados, e tá bem, né? Mas eu Só quero que as abrir mão. desculpas que ela deu, entendeu? Tipo assim, qualquer coisa que ela falava, não, mas aí ela queria o resultado, só que ela tinha que beber, ela tinha que comer o lanche no Mac, né? Então, assim, o fato dela não abrir mão. Então, um dia eu li uma frase que eu achei muito interessante. Você tem que ajudar quem quer ser ajudado. Você tem que perguntar pra pessoa, né? E ali ela veio buscando algo que eu realmente falei pra ela, falei, mas como que eu posso te ajudar, né? Porque, assim, é uma matemática. Falei assim, se a gente não ajustar a sua parte da alimentação, falei assim, o álcool é uma caloria vazia, o lanche, eu falei assim, você tem as outras opções aqui, né? E era uma pessoa que ela dava muitas desculpas e ela queria o resultado. Então, foi uma coisa, assim, que ficou muito chata, porque ela, depois, passou um tempo... Aí ela foi mudando, teve um resultado daí legal. Eles mudam depois que vira a chave, porque viu que fez milhões de coisas, Sim. às vezes até procedimentos estéticos, né? Medicações Exato. e volta. E aí volta e graças a Deus ela teve... Mas assim, o que me chamou a atenção foi, sabe quando você tá esperando a pessoa dar uma risadinha? Não, porque que nem saindo daqui, eu tenho que comer um Mac. Aí eu falei... Eu tenho que comer um doce todo dia, né? Eu recebo sempre. Eu preciso de um docinho todo dia depois do almoço. Não existe outra opção além de McDonald's, né? E no meu carro, fica inclusive a dica pra galera e o orgulho da Nutri. No meu carro eu deixo aquela latinha de atum, seleta de atum, e aquele Ioprozinho não é a melhor opção, até porque eu sou intolerante à lactose, e me incha, mas é melhor do que comer o McDonald's, né? Que ali não tem nada além de amônia, sei lá. Tem um vegetal, eu te passo. O quê? Não vai dar intolerância em você. Sim, pra intolerância à lactose, mas eu deixo no meu carro, então fica a dica aí, se você puder deixar na mesa do seu escritório, no seu carro, no armário da academia, latinha de atum, às vezes aquele Iopro, um sachêzinho ali. O problema é que as pessoas, elas não querem, né? Elas querem o resultado imediato e elas não querem abrir mão. Né, abrir mão do social. Só que pelo menos eu tenho estratégias na clínica, eu tenho paciente 8 e eu tenho 80. E aí o 8, ele fala, olha, eu tenho uma vida assim, eu treino, eu me cuido, eu não vou subir no palco, não vou competir, mas eu preciso ali, né, aos sábados, pelo menos no sábado, sair para comer uma massa com a minha família, com a minha esposa. Aí sim, eu monto estratégias onde eu falo, ó, se você tá ali 4, 5 vezes na semana, a maioria dos dias, tendo bons hábitos, naquele sábado você vai treinar, você deixa de treinar na semana, vai treinar no sábado, e a gente vai fazer uma estratégia de colocar numa janela anabólica esse alimento. É onde a musculatura ali vai poder puxar como fonte de glicogênio. Então, são estratégias que o nutricionista, ele consegue fazer. Mas para pessoas que querem ser ajudadas, pessoas que estão ali dispostas, né, a ter os hábitos na maioria dos dias, hábitos saudáveis, Sim. Né? Mas é muito difícil esse perfil. Porque a pessoa, ela chega, ela tá ali, ela tá relutando, porque parece que ela chega pedindo medicação, né? Exato. E o remédio, ele não vai trazer resultado. Entendeu? Esse que é o problema. Às vezes a pessoa ela acha que o remédio que vai resolver a vida dela e não vai. Mas eu conheço fulano que emagreceu tomando o remédio, tal, mas tem gente que também nem com o remédio ela tem o resultado. E tem a exceção e tem a regra. Mas, uma importante que você falou, ela falou, a sua paciente falou que tinha um happy hour ali, né? Então, se ela tem happy hour toda semana, aquilo não é uma exceção, se torna uma regra. A pessoa que tem que comer McDonald's ou rodízio de pizza toda semana, não é mais uma exceção, é uma regra de todo final de semana comer. Então, a gente tem que dosar a regra da exceção. E também, sobre a parte social, depende. Tudo é ambiência, né? Quem está perto de você? Como que é o seu ciclo social? É óbvio que você não precisa obrigar a sua família a comer uma marmitinha de frango com batata doce. Mas, cara, você tá num ambiente de trabalho que todo mundo bebe, às vezes não é questão de mudar o ambiente, mas, cara, você não precisa entrar do happy hour também. Exato. Eu vivo, mas, sei lá, às vezes o meu ambiente social é a galera da corrida, que eu sei que a gente não vai beber. Então, tudo é um ambiente que você também tá inserido, né? E o exemplo daquele paciente que eu falei que ele perdeu 30 quilos de gordura, era o trabalho dele. Como que ele ia fazer? Né? Isso é difícil. Aí ele falou, vou sair do trabalho, né? Então, assim, ele tinha que... E tinha lá os chefes à disposição para ele, e ele falou assim, Raquel, eu mudei a chave. E o que é muito legal, ele brinca, ele fala assim, eu tenho consciência. Ele falou assim, eu tenho mentalidade de gordo. Ele falou, então, mas eu aprendi. No final do ano, ele foi para uma pizzaria, ele falou assim, era no interior. Cheguei lá, fui pra pizzaria, não neguei o convite. Ele falou, comi sim, mas ele falou, hoje não é mais dieta, é um hábito. Ele falou assim, então eu criei o hábito de comer salada. Aí eu chamei o garçom e falei, cara,
tem como com as coisas que tem aqui, eu vou pagar, tal, montar um prato de salada? Ele falou, vou ver. Aí ele voltou, tem sim. Ele falou, poxa, eu comi minha salada e comi a pizza também, né? E aí depois, legal. quando ele foi escolher, depois ele foi viajar, escolheu um resort, ele falou assim, em janeiro eu fiquei em opções, em dúvida em dois resorts. Eu escolhi um que tinha uma academia boa, porque eu sabia que eu ia meter o pezinho, né? Ele falou assim, mas eu também ia ali naquele momento. Então, você vê, a pessoa ela já muda o ambiente dele, né? Então, ele vai procurar coisas que possa ser ajudado, né? Então, não deu desculpas. Ele foi pro lugar e arranjou soluções pro problema dele, né? Então, isso que é importante. Perfeito. Doutora, um apontamento bem importante aqui, né? Que as pessoas não cuidam. Eu percebo que isso é muito comum. Intestino. Sim. Então, na sua opinião, o que você considera um intestino inflamado? Né? Sinais de que a pessoa tem um intestino inflamado. Porque, assim, eu recebo muitos pacientes que chegam em consulta, seu intestino está ok? Não, vou no banheiro. Mas não quer dizer. Você está ali evacuando, né, uma vez no dia ou uma vez a cada 2 dias que está saudável. Né? Ao seu ver, quais são os alimentos mais lesionantes ali de um intestino, de um epitélio intestinal para você? Que as pessoas têm que exterminar ou simplesmente ali fazer uma reeducação de consumir uma vez na semana. 2 vezes no máximo. Qual alimento que você indicaria aqui? 3 alimentos. Gente, vamos colocar 2 vezes na semana esse tipo de alimento. Eu acredito muito no ultraprocessado, no açúcar, né? Que isso daí, porque antigamente a gente via o intestino como encanamento, né? Tipo, só sai ali, só que é lá que a gente absorve, né? E aí, os pacientes, eles falam assim, não, tipo, ok, eu vou ao banheiro. Só que quando você pega os exames do paciente, né, você vê ali deficiência de B12, que é onde que a gente absorve, né, no intestino que a gente absorve os minerais e vitaminas. E aí você fala assim, ok, você tem um intestino funcionante, mas não está funcional. Então, assim, a gente tem que ajustar. Então, assim, na realidade, a maioria das vezes, quase todos os pacientes, a gente tem que dar uma arrumadinha no intestino, né? Então, assim, que nem a semana passada eu peguei uma paciente que ela tomou antibiótico, e foram sequência de antibiótico. Aí eu falei pra ela, olha, e o intestino afetou? Ela, não, foi normal. Só que eu falei pra ela assim, mas o tanto de antibiótico que você acabou tomando, eu falei assim, é importante sim da gente tratar o seu intestino. Porque, digamos assim, machuca ali, né? Tipo, atrapalha. Mata até as nossas bactérias protetoras, Mata as bactérias protetoras. Então, entrar com probiótico, prebiótico, aí a gente tem que analisar tudo certinho, mas precisa sim cuidar da parte intestinal. Então, não é porque o seu intestino, você fala assim, tá funcionando, significa que a gente não tenha que olhar. E é importante também para a questão até mesmo na questão do emagrecimento, né? Que o paciente e a serotonina, né? E a serotonina. Um dos maiores casos de ansiedade vem de uma baixa produção ali, né? E aí você cuidando bem da sua parte intestinal, tanto para a questão de ansiedade quanto para a questão de emagrecimento. Então, assim, a gente tem as bactérias boas, o antibiótico ele acaba prejudicando sim a função nossa do intestino. Então, a gente tem que olhar. Num paciente, eu falo, não é só simplesmente chegar ali e falar para ele, por que uma consulta demora 1 hora, né? A gente não fica ali batendo papo. Você tem que saber se o paciente, como que ele tá na parte dele do sono, se ele não tá dormindo bem, vai ficar mais estressado, mais ansioso, aumento de cortisol, ele vai comer mais, né? Se ele não tá dormindo bem, diminuição da produção dele hormonal, vai afetar também na questão do emagrecimento, na disposição, no treino. A parte, como que ele está com a família, o que tem a ver com a família, né? Poxa, você sempre tem que perguntar ali, né, na questão da ambiência também, né? Porque assim, se a pessoa tá passando um motivo, estresse, ela não vai seguir ali tão bem uma alimentação, né? Aí eu falo assim, mas como que é o estresse? Eu falei assim, tudo bem, todo mundo tem um nível ali de estresse, mas tá tudo certo com a questão de trabalho e tal. Aí muitas vezes o paciente se abre, né? Já teve, voltando num assunto que me chamou a atenção uma vez, que eu lembrei agora, foi de um paciente que ele falou assim, que ele percebia que a mulher dele não apoiava ele na questão do emagrecimento. Né? Caraca, por quê? E por insegurança. Nossa, olha. Acontece isso muito com mulher. Por insegurança. E ele falou assim, eu percebo isso e... Então, para você ver que quando você vai atender o paciente, você tem que olhar ele como um todo, para aí sim ele dar o resultado, né? É muito difícil isso. E o que para finalizar, eu queria muito te perguntar, o que mais te queixam ou reclamam para você, ou te perguntam lá no consultório? Ou no Instagram, por exemplo, você abre a caixinha de pergunta, que pergunta sempre tem lá de reclamação? Hoje em dia é mais com relação à medicação.
O paciente, ele vai buscando muito assim, tal remédio realmente emagrece? Você acha que eu tenho que tomar esse Você remédio? fala muito sobre isso no seu Instagram, inclusive, né? Sobre remédio que Então, eu emagrece, falo né? muito porque, assim, o paciente, ele chega lá querendo o remédio. E eu desconstruo toda essa imagem da medicação para ele, né? Eu sempre conto, e aí também o que demora ali na consulta, que eu tenho que, primeira coisa que eu falo para você, da parte alimentar, aí eu explico que, olha, o remédio que eu tô te passando, se ele tirar completamente sua fome, você não seguir o plano alimentar, ele tá errado, porque vai te dar um resultado momentâneo e não realmente a longo prazo. Mas o que o pessoal mais me pergunta é assim, posso tomar tal remédio? Né? A pessoa ela tem 100% ali a ficha dela na medicação, quando na realidade é toda essa estrutura que a gente falou. Que legal. Interessante. E também tinha uma questão que eu anotei aqui pra perguntar pra você. Eu entrei no seu Instagram e eu vi, eu não entendi direito se você publicou o livro de Mulheres Empreendedoras. O que que é aquilo? Eu fui convidada, foi muito Aham. legal, porque assim, Aham. chegou dezembro, eu fiz lá um mapa mental. Falei assim, eu nunca tinha feito isso, né? A gente Mapa foi lá e dos brincou. sonhos. Eu adoro. Exato. Eu amo, eu amo. Aí eu tinha uma intenção, sim, de escrever um livro, mas assim, coloquei lá como escrever um livro, ponto. Quando foi em fevereiro, a Nina entrou em contato falando assim, a gente estava selecionando tal, e aí a gente viu o seu perfil. Você gostaria de entrar para falar sobre voz do empreendedorismo feminino? Que legal. Aí eu falei assim, poxa, né, era um capítulo ali, eu falei assim, quero. Aí eu fui, foi muito gostoso, foi uma experiência bacana, porque eu não esperava, né? E é legal que você, quando começa a escrever, que você vê o que foi a sua história, né? Como que aconteceu ali. Poxa, meu sonho sempre foi fazer medicina. Legal. E assim, a possibilidade era mínima, né? Porque assim, meus pais... Eu sou de família, meu pai e minha mãe até então não tinham nem a formação, né? E assim, eu estudava em escola pública e a gente achava, como que eu não tinha problema na escola, né? Passava de ano, vai ser fácil. Quando foi no vestibular que eu falei, caramba, né, é outro mundo, é outra realidade. E aí foi, e trabalhei trabalhei em cursinho para pagar o cursinho, né? E aí depois entrei na faculdade, trabalhei ao mesmo tempo junto. Eu me formei na Gama Filho. Que legal. E aí eu trabalhava junto com a faculdade, né? Então, assim, para ter um dinheirinho, porque eu queria voltar para ver minha família, mas aí, né, eu falei assim, bom, preciso ter dinheiro até para manter alguma coisinha ali. Então, trabalhei na parte de recepcionista como numa concessionária de carros usados. Depois eu comecei a fazer vários estágiozinhos ali remunerados, né? O que foi mais difícil para você na graduação? Na medicina? Dizem que é muito exaustivo, né? É exaustivo. E a residência, o que para você Tem que lidar com a morte. é desafiador, assim? Eu sempre quis na parte... Como eu falei, eu sempre quis ser médica, né? E eu queria muito da parte da emergência. E eu fui para a parte do pronto-socorro, daquele do atendimento, que era o que eu gostava, né? Tipo, de ver ali. Adrenalina lá em cima. E ver a parte que às vezes o pessoal fala assim, o médico é frio, né? Eu também me colocava, porque assim, quando os meus avós faleceram, eu recebi a notícia, foi muito ruim, né? Tipo, e tinha 13, 12 anos ali, então eu sei como que era estar do outro lado. Então, assim, quando tinha óbito à noite, porque no meu caso foi à noite, então tinha que dar a notícia. Aí eu lembrava e falava assim, nossa, como que é ruim? Porque eu falei, eu já estive do outro lado, né? Então, essa parte, assim, de você lidar com o ser humano, eu me emociono. É muito difícil, né? Eu tava vendo um podcast hoje, inclusive eu tô estudando muito médicos que eu tô estudando, porque eu agora sou mentora, tô dando mentoria. Então, eu tô acompanhando muito médico que tá faturando muito no high ticket, 300 mil e tal, com mentoria. Então, eu tenho ajudado muito médico. E aí, hoje eu tava vendo um podcast justamente do médico falando que ser médico é você normalizar a morte. E deve ser também muito complicado, porque você passa na universidade, depois você tem que fazer residência, e você tem que lidar como, né, a gente, sei lá, eu sou treinadora, enfim, mas o seu objeto de trabalho é a morte ali a todo momento, né? Deve ser muito complicado. E é gostoso, assim, de você ver também, tem um lado bom, né? Tipo, que aí você vê a pessoa bem, voltar, né? Tipo, de estar ali, de você perguntar pro paciente, do paciente retornar. Era muito legal, assim, do paciente voltar e falar assim, aquela médica ali, mesmo no pronto-socorro, que né, não é um médico fixo ali, do paciente fala assim, passa com aquela médica, que ela é boa, e no eu seu gostei. Consultório até hoje, porque você falou vários cases de sucesso de pessoas que melhoraram a vida no seu consultório. Hoje em dia, graças a Deus, né, a maior indicação minha acaba sendo boca a boca. A gente tem marketing, claro, mas assim, a indicação dos pacientes
É muito legal quando a paciente ela fala assim, eu gostei demais porque eu me senti, não foi só um atendimento, eu me senti abraçado, né? E eu Divide as gosto histórias, disso. né? Eu gosto. Porque lá na emergência eu via o que me chamou a atenção também, porque assim, se a gente não cuidar da nossa saúde antes, né? A gente vai para uma emergência. Então, assim, é óbvio que alguma coisa ou outra, que é uma máquina, né? Então, uma hora um defeitinho dá. Mas se a gente cuidar, é menor chance, né? De ter algum problema, de Mas cuidar da saúde. São dois lugares completamente diferentes de atuação, né? Sim. O hospital e o consultório. Sim. Você contando isso pra mim, eu me identifico muito, porque eu passei um pouco por isso. Eu trabalhei na saúde de São Caetano, no município. E eu atendia a parte mesmo que muita gente não vê, a parte da bairro Fundação, que é um bairro um pouco mais, né, prosperidade, um pouco mais distante. E era difícil pra mim, porque eu levava pra casa. Eu me emocionava, eu levava pra casa aquilo, eu ficava. E na época eu era assistente de palco da Sabrina, e eu trabalhava na Record, então eu trabalhava meio período na prefeitura e meio período eu ia pra TV. Então eu saía e às vezes eu tinha que atender o paciente sentado no chão, porque não tinha nem mesa. Sim. E um dia um bebezinho me marcou, ele tinha a idade do meu filho, tinha 3 aninhos, e a mãe tinha acabado de falecer. Aquilo me marcou e chamaram um nutricionista, porque o menininho parou de comer. Nossa. E quando eu cheguei, o menininho não levantava da cama. Tinha 3 aninhos. E o pai perdido, sabe o pai perdido, assim? Tipo, com mais 2 crianças mais velhas. E a mãe tinha falecido fazia uma semana e o bebê não levantava da cama. Quando eu entrei, ele tinha a mesma idade do Enzo, na época, meu filho tinha 3 anos. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, eu vou ter estrutura pra isso? É muito difícil. Quando eu olhei assim, o menino levantou da cama, eu peguei ele no colo e ele ficou a tarde inteira. Eu fiquei ele quase 2 horas. Tinha que atender 1 hora de 2 horas e meia, o menino. A família, né? Cheirando o meu cangote. Ele ficou agarradinho em mim, assim, ó, quase que levei embora. Falei, meu Deus, eu só queria levar embora, mais um, né? Aqui, agarradinho, e eu escrevendo, porque a dieta era, né, de cesta básica que recebia, do jeito que tinha que fazer, e o menino grudadinho aqui, e o pai perdido. Aquilo me marcou pro resto da minha vida. Eu saí dali, assim, eu acho que eu fiquei quase uma semana, eu chorava, preocupada com aquele menino. Eu falava, gente, eu acho que eu não quero mais essa área, porque eu vou me apegar muito, é desesperador. Aí depois eu saí e fui para consultório. Então hoje, graças a Deus, eu tenho histórias tristes, mas é diferente. É diferente. Porque você vê a volta, você vê ali, né, a evolução, né? Você não fica com aquilo no ar pendente, né? Aquele sofrimento, né? E assim, e alguns pacientes, né, eu lembro que teve um pacientezinho que ele marcou, eu era estudante, e eu sempre ia toda segunda-feira no hospital, e era o seu Elson, e ele... Aí eu cheguei na segunda-feira ali, o pessoal meio quieto, tipo, o pessoal do hospital, né? Aí eu falei, nossa, tá um clima meio ruim. Aí o enfermeiro chegou e falou assim, doutora, você não tá sabendo não? Aí eu falei, não. Ele falou assim, nosso amiguinho partiu. Ai, nossa, aquilo quebrou, assim, sabe? Porque ele era muito querido, assim, o senhorzinho, né? Tipo, mas já tinha um histórico de enfisema pulmonar, da parte dele respiratória, enfim. Então a gente tem esse apego e acaba sendo vocês triste. são abençoados para essa profissão, porque vocês realmente salvam vidas. Né? Eu acho lindo a medicina. Ela é incrível. Eu falo que é as mãos de Deus mesmo, né? Sim. E que, assim, eu sempre peço para... É uma coisa que eu sempre faço, assim, sabe? Tipo, eu falo assim, Deus, me abençoa, porque, assim, a gente precisa ter conhecimento, né? Claro que, assim, às vezes tem coisas que a gente não sabe, que você tem que ir ali pesquisar, tal, mas, tipo, de você orientar a pessoa da melhor maneira. Então, muita responsabilidade. Você aprende sempre, né? Porque sempre vem, né? Alguns... Sim. Eu lido até hoje, vem pacientes que às vezes com doenças que eu nunca tinha pego, com 16 anos. E você tem que ali estudar e ler, então a gente aprende a cada dia, né? Mas é incrível, né? Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto. Eu também. Trabalhar demais. com pessoas. Gostamos. Doutora, olha, foi muito incrível. Obrigada. Incrível ter você aqui. Volte mais vezes. Deixe suas redes sociais, seu telefone, seu contato. Sua clínica, onde você atende. Sim. Minha rede social é DRA, né? Abreviação lá de doutora Raquel Menezes, então segue, que eu sempre posto ali dicas. Tem o da clínica também, Arque Clínica Spa. Eu atendo na Moema, Avenida República do Líbano. Então, manda lá o seu recadinho, manda o direct. Essa clínica tem tudo? O que tem lá? Na clínica tem o meu atendimento, né? Que é a nutrologia e endocrinologia. Eu tenho a nutricionista. Temos a dermato, tem a ginecologista, legal, tem a parte da estética, né? Então, assim, depilação, lavian, que aí entrou drenagem, massagem, que casa muito, né? Então, assim, o paciente vem buscando emagrecimento, mas a gente tem também a parte da estética dos aparelhos que também junto associa e traz o benefício, o resultado para o paciente. Legal, que incrível. Então, adoramos essa conversa.
E Muito legal. então, você atende aonde, Moema? Moema. Legal. Ah, estava lá agora mesmo. É pertinho. Então é isso. Muito obrigada. Pertinho? Dá 25 minutos em Ah, trânsito. tá Ó, Legal. Muito obrigada, doutora Raquel. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Eu aprendi muito, adotei várias coisas aqui Que sobre saúde feminina. Muito obrigada. Espero revê-la em breve. E para quem quiser seguir a doutora Raquel e também ir no consultório dela, fica aí os nomes das redes e do consultório. Um beijo e até a próxima semana. Comenta aqui quem vocês gostariam de ver nesse sofá. Né? Com Já tão deve estar certeza. cansado da minha cara e da Vivi aqui. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima semana. um beijo, gente.